Vânia Nascimento. Olha Deus. Mulher mais bonita do universo, da terra. Do universo não, da terra. Só tem. Minha mulher, a mulher mais bonita do universo. Não, é da terra. Porque só tem vida na terra. Glória a Deus. Glória Bom dia. a Deus. Graça e paz. Estamos com saudades. Tem um grupinho bom aqui, não é? Permitido pela lei. Mas esses dias estão acabando, amém? Mas enquanto isso, nós vamos orar. E Deus colocou uma palavra no meu coração que eu creio que é uma palavra oportuna para esses dias. Vamos orar porque nada podemos sem o Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de Páscoa, amém? Jesus está vivo. Nós não pregamos um Cristo na cruz. Nós pregamos um Cristo ressurreto. Porque se ele só morresse e não ressuscitasse, não cumpriria os propósitos da nossa salvação. Ele ressuscitou. Amém? Vocês que estão aqui podem se alegrar com isso. Ele ressuscitou, ele está vivo. Graças a Deus que ele está vivo. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por Jesus, que está vivo, intercede por nós, à direita do Senhor. Obrigada, Pai, pelo sangue de Jesus, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas mentes, como precisamos nestes dias, do sangue de Jesus, sobre nossas mentes e pensamentos. Obrigada, meu Deus. Nós queremos valer a pena cada gota do sangue de Jesus. Por isso nos ajude, Espírito Santo, a durante esse tempo aqui na terra, fazer valer cada gota desse sangue. Obrigada porque numa manhã de domingo como essa, ele não pôde ficar detido lá no túmulo. O inferno não pôde deter Jesus. A tumba não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e está vivo. E vive para nós, intercede por nós. Muito obrigado, que haja essa consciência em cada pessoa que nos ouve nessa manhã. Jesus está vivo. Aleluia. Obrigado por nos inspirar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Então, queridos, hoje é manhã de Páscoa. Eu sei que muitos pregam nesse dia sobre Páscoa e é válido. Mas eu vou pregar outro assunto que Deus colocou em meu coração. Sendo que é interessante só pincelarmos que Páscoa significa passagem. Passar por cima. Passar bem alto. Todos lembram que a Páscoa foi instituída quando foi liberada a praga ao Egito, a praga dos primogênitos. Mas Deus disse que aos seus filhos pegasse um cordeiro, e especifica tudo sobre o cordeiro, e pegasse aquele sangue e colocasse nos umbrais da casa, porque quando o destruidor passasse, porque já era fato que o destruidor ia passar, que a destruição iria acontecer, mas na casa que havia o sangue daquele cordeiro, na casa que obedeceu a instrução de Deus, o anjo da morte, o destruidor, não pôde tocar. Passou por cima. Passou bem longe, bem alto. Amém? Isso é Páscoa, passagem. E baseado nisso, amados, o Espírito Santo quer que eu fale de um assunto apropriado para estes dias que estamos atravessando uma fase inaudita, uma fase que nunca essa geração passou. E Deus disse, olha, nesse dia de Páscoa, nós vamos superar isso, amém? O nome dessa mensagem é essa, nós vamos superar. Nós superaremos, amém? Nós superaremos, você vai ouvir hoje, vai ouvir em casa. O Espírito de Deus quer, nesta manhã de Páscoa, dizer, olha, assim como a destruição passou por cima, passou por longe e não atingiu o povo de Deus lá no Egito, assim nós passaremos por cima. Nós superaremos tudo isso. O que é superar? É avançar.
é passar por cima de qualquer crise. Nós vamos superar isso, amém? Então, nós precisamos, queridos, aprender, nos preparar para o que vem depois dessa crise. Nós vamos superar essa fase e aprender a estarmos preparados para atravessar isso. E tem um texto muito interessante de Gênesis 26. A gente prega muito sobre esse texto quando vai falar de oferta. Mas tem outras pérolas aqui, Gênesis 26, amém? Nos preparando para o que vem depois da crise. E aqui você vê, Isaac está em uma estação de crise. Em uma estação de fome, de seca. Em uma situação difícil como o mundo está passando. E aqui em Gênesis 26 diz assim: e olha que Isaac era filho da promessa. Isaac significa riso, alegria. Amém? Isaac sabia que era seu pai, as promessas que o pai tinha e que ele recebeu como descendência, então era tudo dele. Mas nem por isso, nem pelo fato de estar nas promessas de um Deus que não pode falhar, nem por isso deixou de passar por uma crise. E é isso que a igreja está passando. Agora a forma é como iremos passar. E o posicionamento de Deus hoje para nós, a indicação de Deus é: você vai superar isso. Amém? Vocês estão entendendo? Nós não vamos ficar como muitos por aí, com prognósticos negativos, como eu preguei semana passada, como profeta do caos. Não, não é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. É bem verdade que no meio dessa crise, nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos inovar muitas coisas. Vamos mudar alguns posicionamentos em nossa vida. Mas o fato é, nós vamos superar. Amém? Essa destruição não vai nos atingir, porque é Páscoa. O destruidor passou por cima, passou bem longe do povo de Deus, e ele não mudou. Deus não mudou. Isso vai passar muito longe daqueles que creem. Amém? Aqui diz em Gênesis 26, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. No verso 2 diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: Isaque, não desça ao Egito, fica na terra que eu disser. Amém? Aí tem todo um contexto, e ele começa a dizer: habita nela, serei contigo, eu te abençoarei. Isaac queria ir para o Egito, porque o Egito não estava passando por aquela crise. Talvez, amados, se os aviões, os aeroportos estivessem liberados, muitos crentes estavam fugindo do Brasil. Mas graças a Deus que tudo foi fechado, e nós vamos passar por cima disso tudo, vamos superar isso tudo aqui. Nós atravessaremos este momento aqui na direção que Deus está lhe dando. Porque o lugar de sucesso, amados, como todos sabem, é o lugar da nossa obediência. Não é uma terra, não é um local, é um posicionamento. Amém? Estão comigo? Aí ele começa a dizer: fica na terra que eu disser. E Isaac obedeceu a Deus, não desceu ao Egito. Habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda esta terra. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência. Sabe que é tempo de você começar a lembrar de todas as promessas e profecias que você recebeu? Nós vamos superar isso, tomando algumas atitudes. E aqui começa a dizer: na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, ou seja, obedeceu a Deus. Passou-se algum tempo, no verso 12, diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, veja que coisa tremenda. Mesmo em meio à crise, Isaque focou nas promessas de Deus e continuou semeando. Semeando sua vida, semeando seus talentos. Agora, o interessante é que ele semeou em um tempo de seca, em um tempo de fome. Parece loucura, porque onde é que Isaque encontrou sementes?
Você já parou para pensar? Significa que ele era cauteloso. Amém? Vocês estão comigo? Significa, amados, que ele estava preparado. Naquele ano ele se preparou, mesmo no meio da crise. É uma das coisas que nós vamos aprender como superar isso. Nós vamos superar, mas tomando iniciativas e decisões pautadas pelo Espírito. E ele tinha sementes e semeou. Ele plantou. Ele não quis aquilo só para comer. Porque nesses dias o diabo vai sugerir a você, as mídias vão sugerir, sabe, os incrédulos vão sugerir, religiosos também. Você não pode mais semear, você não pode mais plantar, você não pode dar mais nada a ninguém. Olha o que aconteceu com você. Isaac semeou no tempo de seca, num tempo de crise. Porque ele entendia que não haveria colheita, não haveria manifestação das promessas de Deus, se ele não cumprisse as instruções. Ele ficou focado nas promessas. Amém? No que Deus disse, ele fica aí. Ou seja, mas mesmo em tempo de seca, continua cumprindo os princípios. Nós vamos superar. E uma das coisas para a superação de crise, mantenha-se fiel ou fiéis aos princípios da palavra. Mantenha-se fiéis aos princípios da palavra. Amém? Isso vai fazer com que você supere essa crise. Aí diz que recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Em um tempo de seca ele prosperou. Em um tempo de crise ele recolheu. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele tem um memorial de tudo que nós semeamos. Quando eu falo semear, não é só dinheiro. É a nossa vida, é a nossa disposição, é a nossa ousadia, é a nossa coragem. É continuar pregando direcionado contra a contramão. Indo de contramão ao que estão dizendo. Vocês estão entendendo, amados? Enquanto todos dizem, isso vai acabar com o país vai enfraquecer, nós vamos passar fome. Você vai pregar as promessas de Deus. Você vai superar essa fase falando as promessas do Senhor. Dizendo, eu sei o Deus que eu sirvo. Porque Isaac semeou em terra seca, em tempo de crise, e colheu. Você quer superar isso? Porque o anjo destruidor já está pronto para não passar em nossas casas. Ele já recebeu uma ordem de comando. Naquela casa eu não posso passar. Aleluia. Amém? Nós vamos superar. Olha o que ele diz. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Nós vamos superar, vamos enriquecer, ficar próspero e riquíssimo. Eu profetizo para você, amado. É hora de você e eu colocarmos em prática tudo o que nós conhecemos, nos preparando para depois da crise. Eu vou contar algumas coisas aqui que vai te edificar. Olha o que ele aí diz: possui ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de teu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Se você quer superar e está ouvindo essa mensagem, passar por superando todos esses desafios dessa fase, você vai precisar entender que tem pessoas que vão querer entulhar nossos poços. Jornais demais é entulho para os poços. Quer superar, desligue a televisão. Principalmente a Rede Globo, desliga. Para de enriquecer a mídia. Porque isso é entulhar os poços. Porque eles vão ver, mas uma igreja forte, uma igreja que se supera, que supera todas as crises, e eles vão tentar entulhar nossos poços. Os filisteus viram que Isaac estava prosperando. Peraí, vamos entulhar os poços dele. Por que os poços? Porque era onde jorrava a água. E a água naqueles dias era tudo para eles.
Era preciosidade. Vão querer jogar entulhos na tua fé, porque é a única coisa que vai nos sustentar nesses dias. É a fé na palavra, é a fé nas promessas de Deus, é a confiança em um Deus do sobrenatural, é a confiança em um Deus que está acima de tudo, de todos, de qualquer circunstância, de qualquer dogma, de qualquer filosofia. É a confiança nas promessas e fidelidade desse Deus, como acabamos de cantar através de Rebeca, no grande eu sou. Vão querer entulhar, e nós temos que estar pronto para identificar esses poços entulhados e tirar de lá. Estão comigo, amados? E tirar todo o lixo. Entulhar os poços que o servo do seu pai. Verso 16. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Oh, glória a Deus. O inferno vai ter que ver que no meio da crise você vai ficar poderoso. Não venha me dizer, amados, se você for inteligente, você vê coisas inteligentes. Tem pessoas no meio da crise, não vou citar nome para não fazer propaganda, tem empresas que previu a crise, que se antecipou e simplesmente estão com as lojas fechadas no shopping, mas estão vendendo online 1 milhão por dia. Uma grande loja de sapato aqui do país. 1 milhão por dia de sapatos, que nesse tempo é supérfluo, mas está vendendo. Por quê, amados? Porque crê no seu produto. Nós precisamos crer no produto que carregamos, no produto que falamos, que é a palavra de Deus. Aleluia! Fale aquilo que você crê. Se um homem comum, um homem sem o Espírito de Deus, começa a idealizar um projeto, coloca vendas online de sapato em tempo de crise, querem se comprar comida, mas o povo está vendendo sapato e muito. E nós crentes, acho que não vai dar certo. É por isso, você vai superar essa crise, eu vou superar, mas com a mentalidade certa, com o pensamento certo, falando a coisa certa. Abimeleque ficou olhando para ele e disse: rapaz, você está muito poderoso. No meio de uma seca, de uma crise, você prosperou. É isso que vão olhar para nós e dizer. Amém. Meu Deus. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isaque abriu os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque. Essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sima. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamaram Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu a Beceba. Amém? Queridos, deixa eu explicar aqui. Gerar, quando Deus disse: olha, fica aqui, ele ficou em Gerar. Gerar, a palavra gerar significa alojamento. Pernoite. Gerar não era o destino final de Isaque. Gerar é um lugar de pernoitar. Uma passagem. Você não habita em lugares que você pernoita. Gerar não era o lugar da promessa. Era um tempo. Era um momento. Mas mesmo nesse momento ele prosperou. Mas ainda não era a promessa. E você viu que ele prosperou ali, como eu falei. Daqui a pouco abriu poço. Os filisteus com inveja contenderam. Poços era a riqueza daqueles dias, que era água. E aqui diz, amados, que na hora que abriu o poço e deu água, e os servos de Abimeleque, dos filisteus, contendeu, Isaque colocou o nome de Ezeque, porque Ezeque significa contendas. Daqui a pouco, de novo,
abriu outro poço, e aí veio de novo a inveja, e ele deu o nome de cima, que significa brigas. Amém? Continuou cavando até chegar a Reobote. O que é que o Espírito Santo quer nos dizer, irmãos? Se você quer superar, e o nosso tema é nós superaremos, você vai ter que se afastar de contenciosos. Você vai ter que se afastar de contendas. Você vai ter que se afastar de briguentos, de pessoas que têm inveja. Por isso que Isaac saiu dali. É como se ele dissesse: o propósito que eu tenho não cabe eu estar partilhando os meus sonhos, os meus projetos com briguentos, com invejosos, com ciumentos, com bipolares. Vocês estão entendendo, queridos? Ai, não sei se você entendeu, não. O propósito dele era chegar em outro lugar maior. E ele entendeu a instrução de Deus. Saia de perto de contendas. Saia de perto de incrédulos. Saia de perto, se você quer superar essa crise. Não gaste suas energias. Não gaste seus esforços com briguentos, com encrenqueiros, com maledicentes. Eu estou falando para a igreja de Cristo. Pessoas estão na internet se degladiando, ou sentando em mesas para fofocar acerca de lideranças. Não se envolva com essas pessoas, se você quer superar. Eu estou falando coisas que eu estou procurando viver na minha vida, porque eu vou passar por cima disso tudo. Vocês estão entendendo? Nós vamos superar. Essa mensagem não é algo que, sabe, eu inventei, não, é algo que parte do meu coração para você. Vão tentar entulhar seus poços. Vão brigar para tentar te distrair. Se afaste, porque não era ainda, o destino final não era Gerar. Na verdade, o destino final era Berseba. Mas antes de chegar em Berseba, que significa 7 poços, ou o poço do juramento, o poço da conclusão da promessa, ele chegou a Reobote. Reobote significa um lugar largo. Estão comigo? Alguém está comigo ainda mesmo? Um lugar espaçoso. Reobote significava aquele lugar que antecipava Berseba. Então, você tem que se afastar dos poços de brigas, dos poços de contenda, do Ezeque, do Cima, e se aproximar de Reobote. Alguém está entendendo? Para superar a crise, nós cremos que Deus está nos levando a um lugar espaçoso, a um lugar de ampla visão, até chegar no cumprimento de cada promessa, no lugar que Deus jurou para nós, como diz pastor Samuel, de você comer o melhor desta terra. Você vai se encaixar hoje no Reobote, num lugar amplo, num lugar espaçoso, onde a tua mente é dilatada. Você não vai viver com a mente curta, a mente pequena. E vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, amados? Eu estou querendo passar o que está no meu coração. Você não vai estagnar, amados. Você vai selecionar os ambientes que vai chegar. Você vai selecionar as suas associações. Até quem você vai ouvir. Até o melhor pregador do mundo, se falar incredulidade, você vai se afastar. Porque nós estamos... Eu creio plenamente que Deus tem nos colocado nesses dias no Reobote. É um lugar mais amplo. Essa crise não veio para nos matar, não. Essa crise veio para despertar coisas em nós. Sonhos que estavam abafados. Sabe, amados, nessa crise tem pessoas utilizando da melhor forma possível, fazendo cursos online. Você precisa ser despertado. Fundação Getúlio Vargas está com mais de 30 cursos gratuitos. Eu estou fazendo um. Haline já fez um, já está em outro. Você vai se capacitar. Um lugar mais amplo. É um Reobote.
Você vai orar mais. Você vai meditar mais na palavra. Amém? Mas não vai ficar só orando, não. Porque tem coisas que ultrapassam a oração. Se Jesus ficasse só lá na cruz dizendo, olha, morri por você, está consumado. Não, mas ele não disse, ele fez. Alguém entendeu? Ele não somente disse que morreria por nós, ele executou. Nós precisamos executar. Até as coisas que estamos orando, que Deus nos inspira. Executar, porque é assim que vamos superar a crise. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Nesses momentos de lugar espaçoso que Ele está nos dando. Uma ampla folga. Literalmente é uma ampla folga. É lugar de você se preparar para entrar no Beceba. Alguém entendeu? Para entrar no lugar dos 7 poços, que era o lugar que Deus tinha jurado para Abraão lá atrás. Aleluia. Nós vamos superar. Ele continuou cavando. Ele não parou, porque alguém entulhou os poços dele. Você não tem o direito de parar. Porque, de repente, por causa dessa crise, os seus sonhos se desvaneceram. E agora meus projetos, como disse o pastor Samuel, nós estamos com nossos projetos em vento e popa. Nós não vamos, paralisá-los. Vocês estão entendendo, amados? Esse tempo de ampla folga, esse lugar chamado Rehobote, onde nós nos encontramos hoje, ainda não é o destino final, mas é o lugar da preparação. Então é isso que eu vou falar agora sobre preparação, porque gerar é alojamento. Gerar não é permanecer. Cidade de Gerar não era para permanecer ali. Deus tem um Rehobote. Uma preparação para você entrar em Beceba. Para você entrar na terra da promessa. Quantas promessas você tem do Senhor? Quantos projetos você fez há 3, 4 meses atrás, ou no dia 31 de dezembro? Ei, você deve permanecer olhando para esses projetos. E algumas coisas nós vamos ter que fazer, amados. Nós devemos pegar todos esses sonhos e defendê-los com perseverança. Nós devemos nos mover em direção a esse projeto, a esses sonhos. Você não pode deixar ninguém entulhar, nem você mesmo. O diabo não pode entulhar as coisas que Deus colocou dentro de você. Nem pessoas, nem crise. Estão comigo? Eu estava observando, amados, um arqueiro, por exemplo. A Bíblia diz que lá no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. E que, vamos lá para o Salmo 127 rapidinho. E quando eu estava meditando, Deus falou para mim, você tem filhos espirituais. Você tem filhos e da forma como você treinou suas filhas, treine seus filhos espirituais. Vocês estão comigo? Nós estamos no Rehobote, não esquece disso. Nós estamos em um lugar espaçoso. E como mãe espiritual, eu tenho que liberar para os meus filhos as instruções. Filhos para nós, o salmista considera como flechas. No verso 3 diz, Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que deles enche a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu vou falar, amados, para filhos espirituais que estão me ouvindo. Vocês são como flechas nas mãos de um arqueiro. E olha o poder das flechas. Vocês estão guardados em uma aljava. Deu para entender? A aljava é um lugar onde se fica guardado esperando o momento certo para serem atiradas. Está lá as flechas. Nós estamos preparando vocês como flechas na mão do arqueiro, para o momento certo de vocês serem atiradas, liberadas. Por isso esses cultos estão existindo. Esse lugar que você se encontra agora, queridos, posso te garantir, se você pegar as instruções,
você vai superar. Você vai olhar lá na frente, você vai olhar para trás e dizer: eu superei. Vocês estão entendendo? Como flechas na mão do arqueiro, nós queremos te treinar. E não tem melhor treinamento do que na palavra, na instrução, orando por vocês, mas te ensinando também a orar. Sabe que filhos você não tem que a vida inteira alisar, dar comidinha na boca. Chega o tempo, queridos, que os filhos vão ter que andar com as suas próprias pernas. Mas eles têm que ser treinados pelos seus pais. Os filhos têm que ser preservados pelos seus pais. Selecionar com quem esses filhos andam. Selecionar o que eles estão comendo. Prevendo o quê? Que lá na frente ele será atirado como uma flecha. E não vai nos envergonhar no dia da guerra. Então esta igreja, querida, Verbo da Vida Salvador, os seus filhos não serão envergonhados. Os nossos filhos espirituais, Raimundo, não serão envergonhados nem humilhados nesse tempo de crise. Nós estamos preparando vocês para serem atirados longe, liberar todo o potencial. Eu lembro, amados, que as minhas filhas, eu reservava elas. Elas foram criadas um pouco reservadas. Por exemplo, tinha uma festa ali, não vai. Mas é a festa da colega da escola. É o 15 anos de fulano, não vai. Parecia até que nós éramos duros. Mas nós estávamos, sabe, polindo as nossas flechas. Para tempos de crise, nós estávamos preservando. Porque nós tínhamos no coração que elas iriam longe. Eu não queria uma flecha quebrada. Eu não queria uma flecha que não atingisse o alvo. E flechas para atingir o alvo, amados, nesse tempo de Rehobote, de lugar amplo, elas precisam ser preparadas, treinadas. Estão compreendendo onde eu quero falar? Porque é uma passagem. Nós não vamos permanecer nessa situação. Agora tem muitos, eu não sou profeta do caos, mas vou te dizer, tem pessoas que vai sair muito pior disso, por causa do que está fazendo agora. Rehobote é lugar de treinamento, para entrar na terra prometida. Quando Deus disse a Josué: Josué, eu te dou toda esta terra, mas você possua. Como pode Deus dar e mandar possuir? Porque Ele deu, como nos dá as promessas, mas nós temos que tomar posse. Nós temos que tirar todos os inimigos. Josué teve que batalhar. Josué teve que romper com obstáculos. Josué teve que romper com medo. Josué teve que desapossar inimigos da incredulidade, inimigos do desencorajamento. Ele teve que desapossar para poder tomar posse daquilo que Deus já tinha dado. Não é interessante isso? Mas Deus não já me deu essa promessa? Mas você tem que se tomar posse. E nesse lugar de posse, nesse espaço chamado Rehobote, lugar da preparação, um espaço longo, ao invés de ficar entediado com esses dias em casa, sabe, procure fazer coisas produtivas. Cresça espiritualmente, intelectualmente. Deixa eu te dizer, amado, nós temos que pegar essas situações que parecem caos e transformar com a força do Espírito que nós temos, com a mente de Cristo que temos, em transformar em grandes triunfos. Sabe onde Nelson Mandela forjou ser o primeiro presidente negro de uma nação que era apartheid, de segregação racial, nos 27 anos de prisão. 27 anos preso. Parecia que estava acabado, derrotado. Parecia que os seus sonhos de libertação foram por algo abaixo. Aquele homem foi treinado naquela prisão. Por 27 anos confinado em uma ilha solitária. Mas ele podia estar preso, mas a mente dele não estava, os sonhos dele não estavam, os projetos dele não estavam. E ao invés de se autodeprimir,
Ao invés de murmurar, ao invés de criticar o governo, ele foi a estudar, se preparar, não apenas para libertar a África do Sul do apartheid, mas para se transformar o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Em 1990 ele foi livre. Em 94 era eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Você pode superar isso. Nós vamos superar essa crise, mas pegando os princípios. Pega esse tempo largo, esse espaço de Rehobote, não para entulhar mais poços, não para deixar ninguém entulhar seus poços, mas para superar, para ser, resiliente. Nesse tempo de crise, é hora de você ser mais tenaz, ter tenacidade. O que é ter tenacidade? Ter visão, ser visionário, escrever no papel os seus sonhos. Eu não sei que sonho tem, você vai ter que começar a sonhar, a planejar, porque o Espírito de Deus habita em você e Ele quer te revelar coisas que hão de vir. Ele quer te mostrar o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Deus planejou, mas havia já escrito nos céus essa temporada que passaríamos agora. Ou acho que Deus foi pego de surpresa, não. Ele já sabia que nós iríamos nascer em uma geração que ia marcar a história, que ia marcar o século. Nós estamos nessa geração, mas nós não vamos, daqui a 1 ano, 2 anos, estar contando miséria. Nós vamos ensinar outros, nós vamos liberar para outros as flechas que fomos polidas no tempo que estava na aljava. Aleluia. E como eu disse, é preciso às vezes, para uma flecha ser liberada no alvo, é preciso às vezes dar um passo para trás. Parece que você está perdido. Como eu vou liberar essa flecha? Eu sei que as minhas filhas, muitas vezes, minha mãe é muito dura. Parece que vive no século passado. Eu nunca deixei minhas filhas usar shortinhos. Eu nunca deixei ela ir de biquíni para uma piscina. Não. Por quê? Radicais? Não. Flechas preparadas para atingir grandes alvos. Procurava fazer o melhor, viajar com ela, passear, mas eu não deixava associar-se com qualquer pessoa. Entrar em qualquer ambiente. Por quê, Vânia? Porque não passou 4, 5 anos. Ela já estava em posições de liderança. Foram precoces, passou de adolescência para adultos já com cargos, já com profissões definidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece até, mas que nesse momento, meu Deus, estou sem fazer nada, estou parada. Parece que estagnou a tua vida. Não, amados. Quanto mais a flecha, quanto mais o arqueiro determina que a flecha vai ter um alvo de longo alcance, ele tem que puxar, mas ele tem que colocar paciência e força. Porque não pode romper aquele elástico que vai liberar a flecha. Paciência, Júnior. E força. E tem que dar um passo para trás. Parece que está tudo acabado. Mas o bom arqueiro, ele sabe, mesmo que esteja ao redor, rapaz, como é que vai ser de fulano? Eles não sabem que você está preparando tua flecha. Que você vai atingir o alvo mais longe, mais longo, até mais do que o que você previu. Estão entendendo, amados? Um bom arqueiro, ele recua um pouco. Para só pegar a flecha e botar para trás. Vai bem para trás, estica, estica, estica. Resiliência, resiliência. Parece que vai quebrar, mas não vai, não vai, não vai. E de repente, a flecha vai lá no alvo. Não erra o alvo. Alguém está entendendo o que eu quero falar? 1 Timóteo capítulo 1, 19. Vamos rapidinho lá. Louvado seja Deus. Diz assim: o bom combate da fé. Nós vamos superar.
sem traumas, sem feridas, sem marcas de depressão. Está sendo despertado em nós, amados, uma coragem como nunca. Como foi despertado em Moisés. Uma coragem, uma ousadia que ele não conhecia, porque ele não sabia falar. Mas Deus disse, mas você vai ser o grande líder de Israel. Está sendo despertado em vocês, jovem. Vocês é quem escolhe hoje. Se quer passar por essa estação de cabisbaixo, porque perdeu o emprego, porque não sabe o que fazer da vida, ou vai chegar lá do outro lado escrevendo livros de como você superou e enriqueceu na crise. Isaac enriqueceu na crise. Como o homem na velha aliança consegue isso e a gente não consegue? Olha o que Paulo diz. Paulo já previa pelo Espírito. Este é o dever que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Profecia ao ser recebida de homens e mulheres ungidos, nem sempre é para dançar e pular, é para anotar. Para um tempo como esse você ficar olhando. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, as profecias que você recebeu, porque agora você está depressivo, desanimado, angustiado. Você foi objeto de profecias de Deus. É hora de você levantar. Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, você vai superar isso. Isso não veio para te quebrar, isso veio para te enlastecer e lançar longe. Meu Deus, eu não sei se eu estou conseguindo passar, Pai. É o que está no meu coração hoje. Hoje é Páscoa. É dia de você entender que o destruidor já está passando muito longe da gente. Ele passou bem longe da tua casa. De repente esse emprego que você perdeu é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você sair do conformismo. Para você sair do comum, do comodismo. De repente é uma oportunidade que Deus está dando para você ver o potencial que existe dentro de você. E que naquele emprego chato, obrigado que você ia, você não conseguia desenvolver o potencial que tinha. Você e eu temos que olhar por essa esfera, amados. Albert Einstein foi reprovado na escola. O que você acha? Foi estudar em casa. E olha o homem que ele foi, o que ele fez no mundo. Você precisa ver essas coisas, entendendo? A mão de Deus está sobre mim. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: essa maldição se transforma em bênção na minha vida. Aleluia! Agora eu tenho que crer. Paulo teve que escrever, e eu estou aqui dizendo aos meus filhos espirituais, até aqueles que vão me ouvir no YouTube, mesmo que não sejam minhas ovelhas, mas você vai ser afetado pela unção que há na minha vida, pela unção que há aqui. Sabe, amados, aquilo que parecia que ia te destruir tem que ser um combustível, sabe, para acender fogo dentro de você. Tem que ser como um alvo para a sua vida. Sabe por que eu tenho tanta indignação de doença? Sabe por que eu sou ungida para curar? Porque aquilo que eu vi minha mãe sofrendo, tão doente, eu não fiquei, sabe, depressiva, nem reclamando de Deus, nem, eu vou ter as mesmas doenças, não. Eu peguei aquilo que parecia para a destruição da minha casa, eu peguei como um combustível para me levantar, como um catalisador para libertar pessoas doentes. É isso que você tem que fazer. O mundo está cheio de histórias de pessoas que superaram fases muito mais difíceis. Agora o que é que nós temos dito? Olha o que Paulo continua dizendo. Combate, Timóteo, firmado nela. Combate firmado nas profecias que você recebeu. Vânia, nenhum profeta falou comigo. A palavra está cheia de profecia. Toda escritura é inspirada por Deus. São profecias aqui. São proclamações do que Deus quer para nós. Combate essa estação, esses medos que de vez em quando chega para você. Combate firmado nas profecias que você recebeu. Não deixa o diabo dizer que era mentira. Ele continua dizendo: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé.
O propósito do diabo com isso tudo, não se engane, por trás existe um arqui-inimigo. Com o propósito de fazer você e eu naufragarmos na fé. Mas Paulo diz, combate o bom combate. Com a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. Combate o bom combate, lembrando das profecias que você recebeu. Se firme nessas profecias, para que você não venha naufragar na fé. Estão comigo, queridos? Não pode naufragar na fé. E uma coisa que ele fala, alguns tendo rejeitado a boa consciência. Sabe, esses dias é tempo de boa consciência. O que é boa consciência? Bom senso. Meu Deus. É tempo de rever algumas coisas que nós errávamos tanto. É tempo de entender que fé, sabe, não é tolice. Naquele tempo, Isaac passou 1 ano semeando. Não foi mágico de um dia para a noite. Porque às vezes a gente pensa, eu vou orar e Deus vai mandar o dinheiro na minha casa. Nem sempre é assim, às vezes é uma vez na vida. Porque Ele nos deu boa consciência. Ele nos deu fé. Vocês estão entendendo? Ele nos deu habilidades. É tempo de você colocar para fora as habilidades, os dons que Deus te deu. Não queira chegar naquele grande dia, Senhor, passei fome naquela crise. Eu te dei um dom para você ganhar dinheiro, porque não está ganhando. Alguém está entendendo? Paulo tinha fé, mas teve que trabalhar algumas vezes. Vou continuar falando. O que é rejeitar a boa consciência? Nós temos que entender, amados, que não podemos ser relaxados na firmeza. Sermos firmes na palavra, firmes nas nossas confissões. Estou falando para o povo da fé. Não fazer o que não pode, não é tempo. Deixa eu lhe dizer uma notícia, uma revelação para esse tempo de espaço longo. Não é tempo de comprar supérfluos. É tempo de guardar. Eu não estou dizendo que não é tempo de você dar oferta, porque a oferta é princípio. Estou falando que não é tempo de desperdício. Alguém está entendendo? De repente nós vamos aprender, amados, que 1 mês sem ir para shopping, você vai conseguir guardar R$100 em casa. Aleluia. Não é tempo de estar todo domingo lá almoçando fora, em restaurante. É tempo de preparar. Vocês estão entendendo? Nesse tempo de crise, não é tempo de avareza não, mas é tempo de bom senso, de boa consciência. Paulo diz, mantenha a boa consciência. É tempo de cortar algumas coisas que você sabe que pode passar sem elas. A gente descobriu nesse tempo que tem algumas coisas que a gente pode passar sem elas. Que a gente estava fazendo o que não podia. Estão comigo, amados? Meu Deus, eu não sei se vocês estão compreendendo. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo está assim, olha. Não relaxe na firmeza, Timóteo, por pensar que qualquer coisa é válida. Vocês fizeram da fé uma bagunça. Ele disse isso. Responsabilidade e bom senso para conservar o que lhe foi dado. Está assim na Bíblia, a mensagem, esse versículo. Responsabilidade e bom senso para conservar o que foi dado. Deixa eu te dizer, amados. A mensagem da prosperidade, se ela não for muito bem ensinada e praticada, ela entra, sabe, em heresia. É por isso que muitos se chocam. Porque pensam que prosperidade é uma mágica. Não é. É um processo onde envolve trabalho, diligência, ofertas, ofertar, cuidado com o dinheiro. Por que tem pessoas que ganham na loteria e fica em 1 ano, 2 está pobre? Porque não aprendeu a administrar riquezas. É nesse tempo que Deus quer nos ensinar a administrar riquezas. Valorizar cada centavo que chega em nossas mãos e ser inspirado pelo Espírito a pegar até o que tem guardado e dar se for necessário. É nesse tempo que você tem que dizer, rapaz, eu sei fazer aquela comida. Ah, eu sei limpar uma casa. Eu vou me oferecer para fazer isso, vou ganhar dinheiro com isso. Oh, meu Deus. Não é um discurso de muito glória a Deus, mas eu estou falando como superar tudo isso. Nós vamos superar. Nós estamos sendo desafiados a descobrir coisas que a gente nunca pensou que nós tínhamos.
Amém? Eu fiz um inventário na minha casa, vou abrir meu coração. E eu percebi que eu não preciso comprar nenhuma roupa mais durante um ano. Eu percebi que eu não preciso comprar nenhum sapato. Eu percebi que não preciso comprar nenhum hidratante. Fiz uma limpa em tudo e vi quanta coisa até vencida eu tinha. E como eu, muita mulher que está me ouvindo, e homem também. E às vezes nós vamos comprar porque nossos olhos viram. Alguém está entendendo? Falta de bom senso. Um mês sem ir para shopping está nos ensinando que nós podemos superar essas coisas. Irmãos, nós vamos sair mais fortes. Nós temos que nos ver como Davi quando foi enfrentar o gigante, dizendo: peraí, qual é a recompensa que eu vou ter se eu destruir esse gigante? O Espírito Santo está dizendo: ei, existe uma recompensa em você destruir esse gigante chamado crise. Aleluia. Você tem que se perguntar: Senhor, qual é a recompensa? Eu sei que muitos já estão tendo, já estão estudando mais, estão vendo coisas construtivas. Você não vai fazer parte das estatísticas dos que aumentaram a pornografia no Brasil. Porque mente vazia, mente diabólica e até crente carnal vai pegar esse tempo para ver pornografia. Mas você não é desses. Você tem que pegar o potencial que você tem e aplicar para o reino. Aplicar para deixar um legado. Sabe, daqui a 15 anos, 10 anos, eu vou poder dizer aos meus netos, eu passamos por isso, por essa crise, onde um mês de shopping fechado, onde não tinha restaurante, onde não tinha, olha, mas vovó aprendeu a fazer isso, vovó estudou isso, vovó estudou inglês, vovó fez curso de orçamento familiar, vovó leu vários livros. Um dos homens um dos maiores milionários desse país só tem 27 anos. Mas ele estava dizendo ontem o que ele fez para ganhar esse milhão. Mais de 100 livros ele leu de finanças. Quantos livros você leu de finanças nessa crise? Nós vamos superar, amados, essas nossas marcas de letargias que havia na nossa vida. Quantos livros você leu esses dias? Livros educativos, livros de fé. Está entendendo, meus amados? O Senhor colocou em meu coração essa mensagem. Vocês vão superar, mas existe um caminho. Estamos no caminho largo, no Rehobote, no amplo espaço. Nós não temos desculpa, não tenho tempo. Acabou a desculpa de não ter tempo. Com raras exceções, talvez profissionais de saúde, olhe lá, mas a maioria tem tempo agora para investir no seu potencial. Mas sabe, nós devemos conservar o que nos foi dado. Foi nos dado ousadia, foi nos dado coragem, foi nos dado palavra de fé. Vocês aí do outro lado estão sendo treinados, mentoreados pelos seus pastores. Eu nunca mais mentoreei tanto em enviar mensagens, em orar por pessoas até em outros países como agora. Eu tenho que estar pronta para nessa fase ajudar outros a se levantarem. E você também. Nós vamos superar isso tudo juntos. Sabe, nos ver do outro lado, cantando o hino da vitória. Aleluia. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim, Paulo diz: procurem se aperfeiçoar. Você já viu esse versículo? Está lá. Paulo se despedindo da igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons. Mas Paulo diz: que a paz de Jesus Cristo esteja em vocês. E procurem se aperfeiçoarem. Mas deixa eu lhe dizer. É tempo, esse tempo que nós estamos passando. E vamos superar tudo isso. É tempo de sair da mediocridade. Vai no que é mediocridade. É aceitar a categoria de segunda classe. Eu não sei onde você nasceu. Se foi no subúrbio de Salvador, se foi numa favela, se foi num beco. Eu só sei que hoje habita o Rei dos Reis dentro de você. E você tem que superar isso. Superar esse estigma de favelado. Superar esse estigma que nunca vai prosperar. Porque onde você nasceu, ninguém cresce. Você vai superar a mediocridade nesses dias. Aleluia. Amém? Não aceitar a média. Mediocridade é aceitar a média. A média de todos é assim: você vai
sabe, ser instigado pelo Espírito de Deus a sair da média, a superar a média. Alguém está entendendo? Você é uma flecha na mão de um bom arqueiro. Nós estamos treinando você nesses dias com oração, com a palavra, para essa flecha ir longe. Como o Raimundo falou, nós cremos e queremos políticos sendo levantados na nossa igreja. Nós cremos em grandes profissionais, profissionais de excelência sendo levantado aqui. A palavra da fé nestes dias vai superar, mas toda a média. A média que dizia, é um povo que só confessa, que fala, não, é um povo que age. É um povo que é impulsionado pelos ventos. Alguém entendeu? Vocês estão muito quietos. Tempo de crise, amados. É tempo da gente ser impulsionado com novas ideias, sair da mediocridade. Olha o que é o medíocre: o regular, o ordinário, o comum, o nada especial. Jesus ressuscitou em um dia como hoje, para que você não fosse comum. Começa, amado, mudando os hábitos, acordando mais cedo, estudando mais, orando mais, se dedicando mais à sua profissão. Olha, Deus honra esforço, Deus honra diligência. Sabia disso? Você não tem nem noção porque está ali parado o dia todo, sabe? Ao invés de estar ligando para A, para B, C, C, ou saindo com gente que não vai lhe acrescentar em nada, você deve estudar. Se é ministro da palavra, se prepara na palavra para as grandes portas que vão se abrir. Se prepara para ser o melhor. Aleluia! Temos que considerar, amados, as realidades que está por vir para nós. As realidades, eu posso ver, queridos, eu posso ver. Eu posso contemplar pela fé as oportunidades, as portas que Deus está abrindo, as ideias inimagináveis, os acordos que nunca faríamos antes, as negociações que talvez nunca foi feita antes, vão ser feitas agora. Coisas que vão nos impulsionar. Aleluia. Trazer o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Ei, mãe, é tempo de você pegar seus filhos que estão em casa. Treine eles para a prosperidade. Treine eles para sair da margem. Treine eles para ser alguém grande na vida. Aproveita esse tempo que você antes reclamava que não tinha tempo. Treine seus filhos para o sucesso, amém? Aponte eles para a direção certa. Nesse tempo, o que é que nós temos que fazer? Eu comecei falando sobre Isaac, que ficou na terra de Gerar, que era uma terra de era um alojamento apenas, era uma passagem, que cavou poços, mas entulharam. Mesmo assim ele não desistiu, ele foi perseverante, até chegar num lugar espaçoso chamado Reobote, onde cavou poços lá e ninguém mais mexeu. Mas o destino ainda não era aquele lugar, ele não se acomodou. Isso é uma lição para nós. Reobote é um lugar maravilhoso, um espaço amplo, mas ainda não é o teu destino final. Eu vou dizer de novo. Você pode até estar satisfeito onde está, mas se não for o teu destino final, você está abaixo da média. Você está tendo uma vida medíocre. Tem muito mais para você avançar. Amém? Tem o Berseba, o lugar dos 7 poços. 7 é perfeição. Aleluia. Nós não chegamos ainda onde deveríamos chegar. Eu estava vendo Joyce Meyer, sabe quanto tempo? Ela tem quase 76 anos agora. Essa mulher veio obter sucesso depois de 55. Mas desde os 38, salvo engano, ela pregava. Ela não parou. Pessoas com 40 anos querem desistir. Você já olhou para a maioria das pessoas de sucesso? Eles têm uma longa caminhada de perseverança.
Você já viu as promessas de Deus quando se cumpriu na vida de uma pessoa? O clímax da prosperidade, da abundância, ele já tinha uma grande caminhada. Testes, provas, não provas de doenças, mas testes de coragem, testes de resiliência, sabe, de não se entregar fácil. Você não pode se entregar fácil. Existem potenciais dentro de você. Não deixa ninguém. Se alguém entulhou teus poços, irmãos, quase todos os dias pessoas tentam entulhar nossos poços, com inveja, com difamação, com calúnia, sem querer acreditar em nós, com desdém. Você não pode deixar. Agora mesmo, desentulha esses poços. Libera o potencial de Deus na sua vida, saindo da mediocridade. O que é que nós devemos fazer nesse tempo? O grupo Louvor pode subir. Você tem que se preparar para o que está para acontecer. Amém? Eu já falei sobre preparação. Existe um sistema aí no mundo preparado para o caos. Presta atenção aqui, não olhe para eles. Existe um sistema preparado para o caos aí fora. Mas existe um sistema de Deus preparado para você vencer. Eu vou dizer de novo: existe um sistema celestial preparado para nós vencermos, para nós superarmos tudo isso. Aleluia. Preparado para as exigências da visão que vai chegar para nós. Amém. Aleluia. Por causa dessa crise, amado, talvez alguns foram puxados para trás, mas é somente para a preparação de esticar mais alto. Se veja assim, parece que foi puxada para trás, mas você deve olhar na ótica de Deus. Exigências para a nova fase que você vai entrar, de preparação maior. Não perde tempo com nada, nem com pessoas, nem com conversas fiadas. Preparação para a grande flecha que você vai ser. Não esquece disso. Não esquece disso. Tem um autor chamado T.D. Jakes, eu gosto muito dele, de Samuel também. Ele diz assim, que todas as pessoas que superaram grandes desafios na vida, ela tinha algo em comum: fome para vencer. Eu vou repetir: fome para vencer, fome para sair do status quo, fome para sair da normalidade. Você precisa ter essa fome, amém? Fome para vencer, fazer daquilo que parecia uma tragédia um combustível para a sua vida. E ele continua dizendo: você dava 100% no que você fazia, dê 110. Oh, aleluia, eu vou dizer de novo: dê 110%. Dê 110% para a visão que Deus colocou em você. Nós vamos superar isso, amados. Nós vamos ajustar coisas em nossa vida. Há um Deus socorro, que é nosso Pai. Há um Jesus que morreu por nós, para não deixar faltar nada. Nós é que vamos ter iniciativas. Nós vamos mudar algumas rotas erradas. Aleluia. Sabe, queridos, eu precisei ir na Caixa Econômica quinta-feira, perdi um cartão, tinha que ir lá rever. E, queridos, eu estava ali, uma fila imensa. Era tudo no sol quente. Uma para atender no caixa eletrônico, outra para falar com a gerência, que era o meu caso. Irmãos, eu vou te dizer, enquanto o Raimundo estacionava, em 5 minutos, olha o que eu ouvi: porque o país não presta, porque o governo é isso, porque todos nós vamos passar fome. É uma fome como a de 70, ninguém nunca passou, que vamos passar em 5 minutos. Porque o povo, porque fulano ficou doente, não sei na onde. Irmãos, aquilo me deu uma indignação. Eu não sei se você sabe o que é isso. Uma revolta. Eu disse: espera aí. E eu percebi que era o Espírito de Deus dentro de mim, se revoltando com aquela incredulidade. Eu disse: eu não fico aqui 1 minuto. Eu não vou ficar nesse ambiente de tragédia, esse ambiente de descaso, esse ambiente de incredulidade. Mas nada contra o povo, mas é a conversa, sabe, é o ambiente. Você precisa, até na sua casa mesmo, já que não pode ir para um restaurante, bota uma mesa bonita, bota o melhor guardanapo, bota o melhor prato, faz um banquete, chama seu marido, seus filhos e viva na excelência. Não deixe o diabo dizer
que você é medíocre, que agora que vai piorar, ele é mentiroso. Pai da mentira, Jesus vive para dizer para você que está me ouvindo: você vai superar isso. Você vai sair dessa crise mais cuidadoso com o dinheiro. Você vai sair dessa crise um excelente administrador de riquezas. Você vai sair, eu falei de riquezas, porque nós vamos sair mais ricos. E se você não crê, eu creio. Eu vou combater firme o bom combate com as profecias que recebi do meu Deus. Eu recebi promessas que serei milionária. Eu recebi promessa de longa vida. Eu recebi profecias que seria uma voz não um eco, mas uma voz. Você precisa fazer isso. Faça um inventário das profecias que recebeu. E quando o diabo tentar te oprimir, quando pessoas dizerem que não tem jeito, você vai falar. Você vai ser despertado. Vai ser despertado um gigante. Havia gigantes adormecidos. Essa crise só veio para despertar, amados, os gigantes que havia dentro de nós. É assim que eu vejo, Gel. Um potencial de administração como nunca. Um potencial visionário como nunca. Um potencial de ver o sobrenatural de Deus como nunca. Porque você ora de manhã e a coisa acontece de tarde. Vou dar uma palavra profética para você. Você tem potencial além da intercessão. Ponha para trabalhar esse potencial. Você cozinha muito bem. Deus quer que você, nesses dias, eu estou falando pelo Espírito, Deus quer que nesses dias você ganhe muito, produzindo não só em oração, mas o talento que Ele te deu. Não deixe que Ele te cobre amanhã isso. Se prepara. Já vá hoje começando a sua clientela. Chega de tantos talentos nessa igreja abortados. O que é que você sabe fazer bem? O que é que você sabe fazer bem? O que é que você sabe fazer bem? Faça. Supera isso. O que é que você sabe? Um geladinho que a gente faça para vender é dinheiro chegando na mão. Riqueza não é mágica. Vocês estão comigo, amados? É tempo de despertar os gigantes, as leoas que tem dentro de nós. Nós vamos superar isso. Tempo de crise é tempo de oportunidades para conhecer nosso Deus e nos conhecermos como nunca nos conhecemos. Amém? Vocês foram abençoados com essa palavra? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças pela inspiração do teu Espírito. Eu te dou graças por uma superação em comum. Pai, agora no nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão enfermos. Todos aí do outro lado da tela, eu vou liberar o potencial, o dom que Deus me deu, que é de curar. Aonde você estiver agora, receba a cura, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saúde mental, depressão, pânico, perturbação, sai agora, em nome de Jesus, dessa mente. Saia e não volte mais. Dores na coluna, seja curado do alto da cabeça à planta dos pés. Tempo de crise, nós estamos tendo a oportunidade de liberar curas online. Receba a cura, em nome de Jesus. Você que me ouve e que ainda não entregou a sua vida a Jesus, aí onde você está, essa é a primeira preparação para superar a crise. Uma entrega intensa a Jesus Cristo. Aí onde você estiver, diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Você que estava desviado também, o anjo destruidor não vai passar por você. Aonde você estiver aí, diga: eu volto para Jesus agora. Eu me reconcilio com Ele, em nome de Jesus. Se você fez essa oração,
envia um recado para nós. Nós temos um telefone aí na tela. Você pode nos telefonar, dar seu nome, nós vamos te acompanhar. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. E você pode, e você vai superar tudo isso. Amém? Diga, nós vamos superar. Mais alto. Aleluia. Vem, pastor Raimundo. Nós estamos encerrando. Tem um dia abençoado. 18h30 estaremos aqui de volta para a ceia. A ceia será à noite. Se você ainda não devolveu o seu dízimo e oferta, nós vamos colocar na tela nosso quadro de aviso de dízimos e ofertas. Vamos deixar nesse tempo na tela para você ter a oportunidade, o privilégio de semear. Amém? Está na tela, pode ir. Então vamos na graça e na paz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Irmãos, antes de sairmos, tem algumas pessoas nos comentários que perguntaram como ofertar na vida da ministra Vânia. Eu coloquei nos comentários a conta bancária dela, mas eu quero dizer também que você pode usar o link na descrição do vídeo, aí no link Verbo Church, e na descrição, lá na mensagem, você pode informar que é uma oferta para a ministra Vânia, que nós vamos direcionar para ela, amém? Fique livre para semear, porque ela é uma boa terra. Deus abençoe.